Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Vera Mundi e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de zíper. Mas antes de começar, eu queria pedir a você para me seguir no Instagram, vera.mundi, e também aqui no canal. Este é o zíper invisível ou zíper embutido, que é usado tanto para roupa como para almofadas e outros tipos de trabalho. Eu uso muito esse aqui. Esse já vem na medida que você quer, ele não é vendido em metro. Esse é o tamanho 60 centímetros e existe até 80 centímetros, não tem maior do que isso. Tem menores de vários tamanhos. E você pode cortar também para adequar ao tamanho que você precisa. Este aqui é o zíper que eu compro em metro. Existe também o zíper já nas medidas que você quer, várias medidas, mas eu gosto de comprar em metro porque aí eu vou adequar exatamente para a minha necessidade. E a gente compra o cursor separado. Você pode inclusive colocar em casa, que eu vou ensinar uma maneira de colocar o cursor aqui hoje. Existem várias maneiras, mas eu vou te ensinar uma delas. Então aqui eu vou retirar esse cursor e vou ensinar como eu coloco. Esse truque aqui é o truque que eu uso de você cortar, fazer tipo uma seta aqui, para facilitar a sua vida. Aí você vai abrir o zíper aqui, posiciona ele da seguinte maneira, com essa parte aqui para baixo. Vai encaixar aqui, segura, prende direitinho e agora do outro lado vai encaixar aqui dentro. Segura as duas pontas aqui em cima e vai puxar. É bem fácil. Às vezes requer um pouquinho de treino, mas não é difícil. Assim, e os cursores, existem vários tipos. Esse aqui é o tipo mais simples, mais comum, mas existem cursores com motivos infantis, de vários tipos, inclusive personalizados. E depende do trabalho que você vai fazer, do que você quer. Agora eu vou costurar este zíper nessa tira de pano para mostrar para você como é que a gente faz para pregar um zíper comum e depois o invisível ou embutido. Neste caso aqui, você pode fazer a colocação já com o cursor no zíper e pode também fazer a colocação do zíper sem o cursor. Aí você retira ele, coloca as duas partes do zíper e depois coloca o cursor. Mas se você não tem muita prática na colocação do cursor, é melhor deixar que o pessoal da loja coloque ele para você no zíper e você já costura ele dessa maneira aqui, que facilita a sua vida. Eu vou colocar dessa maneira aqui para mostrar. Aqui eu vou prender o zíper só para começar aqui do lado e vamos lá, colocamos sempre o cursor para baixo e do lado direito do tecido. Aqui eu coloquei o pé calcador para zíper, que eu gosto de usar. O pé calcador para zíper, existem vários outros, você vai usar da sua preferência. Eu gosto desse aqui, vou usar este. Eu estou usando o ponto 2,5, a pressão da linha está no 2 e o do tecido está no 5. Agulha no meio, na posição no meio, porque este pé calcador, se a agulha estiver para a direita ou para a esquerda, ela vai quebrar, ela vai bater no pé e vai quebrar. Aqui eu coloco o cursor para o outro lado para não atrapalhar a minha costura. Coloquei já, finalizei a costura desse lado, ficou direitinho aqui. Agora eu coloco do outro lado. Vamos prender aqui. Como eu estou fazendo só uma demonstração, não vou me preocupar com detalhes do início da costura ou não. É só para demonstrar para vocês. Eu junto o tecido com o zíper direitinho e posiciono o pé calcador bem encostado no zíper mesmo, para ficar a costura bem rente.
mudo o cursor para o outro lado, posiciono novamente, abaixo o pé calcador e continuo. E aqui está o zíper colocado. Eu sempre gosto de fazer um acabamento que é uma costurinha aqui em cima, passar uma costura batida aqui em cima, para ficar melhor, que aí não fica abrindo. Então, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Volto aqui para a máquina, baixo o pé calcador e posiciono bem rente ao zíper. Vou mostrar para vocês a diferença que fica quando a gente passa essa costura e quando não passa. Então veja que aqui onde eu passei a costura batida, ficou bem rente ao zíper e aqui ficou mais afastado. Então aqui dá um acabamento melhor, fica mais bonito. E como eu falei antes, se você tivesse costurado sem o cursor, você faria isso aqui, ó. Você iria colocar o cursor depois de colocado o zíper. Viria aqui, aquele mesmo processo, e coloca o cursor aqui. Beleza? Agora eu vou costurar o zíper embutido ou zíper invisível para mostrar para você a diferença. Agora o zíper invisível ou zíper embutido só tem uma maneira de colocá-lo. A gente abre ele, coloca sempre o cursor também para o lado de baixo, ou seja, para o lado direito, né? O cursor, lado direito do tecido. Prendo aqui. Lembrando que para o zíper invisível ou embutido, existe outro tipo de pé calcador que é específico para ele. Mas lá no canal a gente já tem um vídeo sobre isso, só sobre a troca de pé calcador para cada tipo de zíper diferente. Eu posiciono aqui, aqui embaixo do pé calcador de zíper invisível tem uma ranhura, que vai encaixar exatamente essa parte do zíper, vai ficar bem encaixadinho aqui dentro. Se não ficar bem encaixado, não vai ficar legal a colocação. Então aqui está posicionado, a agulha fica para o lado direito, aqui ó. A agulha não vai ficar deste lado, vai ficar deste lado aqui, do lado direito do zíper, para o lado do tecido aqui. Aí nós seguramos aqui com o dedo, para ele ficar bem abertinho aqui, bem reto. E vamos lá. Aí eu vou segurando sempre, posicionando direitinho para ele não sair do lugar. Lembrando que você segura sempre com a mão esquerda aqui, ele mais abertinho. Aí a costura vai ficar bem rente aqui. Então aqui já foi colocado de um lado, agora vamos colocar do outro lado. Aqui eu posiciono o tecido, abro ele novamente. Não tem como eu costurá-lo se não estiver aberto. Vamos prender com outro alfinete para ele ficar bem aberto aqui. Abre bem ele. Esse foi um detalhe que eu aprendi sozinha na tentativa e erro. Aí até que eu fui descobrindo que eu tinha que afastar desta maneira. Finalizamos aqui. Vamos ver como ficou nosso zíper. Fechamos e ele simplesmente não aparece. Ficou bem embutido, ficou realmente um zíper invisível. Neste caso, não tem a necessidade de fazer aquela costura batidinha, porque o zíper já é camuflado, ele não aparece. Veja que ele ficou escondido realmente, ficou embutido. Então não tem a necessidade de uma outra costura.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que seja útil para você. Não se esqueça de dar o seu like, curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada por assistir e até o próximo!